de Corinto, capítulo 13, versículo de número 13. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Deus, eis aqui a tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações aqui nessa noite. E a nossa oração é para que não seja o Tiago, mas para que seja o Senhor, na pessoa do teu Espírito Santo, a falar aos nossos corações aqui neste lugar. Tem liberdade de fluir, de agir no nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Essa parte da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na minha opinião, é uma das partes, mais importantes da Bíblia, principalmente olhando à luz do contexto em que nós vivemos, contexto chamado graça, a porta da graça aberta com a ascensão de Cristo e que será encerrada com a vinda de Jesus, com a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja. É o que a teologia chama de parêntese da graça. E para mim, nesse parêntese da graça, uma das partes mais importantes que nós temos ao longo da nossa caminhada cristã, ou da nossa prática de vida, pegando todos os assuntos possíveis, seja ele salvação, fé, seja o tema que for dentro da nossa caminhada cristã, esse bloco de texto ele é um dos mais importantes, porque ele trata a respeito daquilo que o Espírito Santo de Deus produz em nós, E a chegada do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, ela é fundamental para a nossa salvação em primeiro lugar, porque só o Espírito Santo de Deus é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, nós jamais escolheríamos a Cristo. A presença do Espírito Santo na nossa salvação, ela é uma das maiores provas de que no processo salvífico, nada depende de nós. Quando nós pensamos que fomos nós que escolhemos a Jesus, nos enganamos, porque foi o trabalhar do Espírito Santo no nosso coração, antes disso, que nos faz entender o pecado, a justiça e o juízo, e nos leva a servir ao Pai, a entregar a nossa vida a Deus. É claro que sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de compreender tal mistério, e só entendemos que o processo acontece dessa forma, depois que ele aconteceu, quando temos o Espírito Santo já em nós. Então esse bloco de texto que pega do capítulo 12, que pega o capítulo 13 e o capítulo 14, os três capítulos da carta aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto tão importante, que é a presença do Espírito Santo em nós. E a presença do Espírito Santo em nós, ela produz muitas coisas, nem todas estão registradas nesses três capítulos. Aliás, o foco maior do apóstolo Paulo,
olhando para esses 3 capítulos, são os dons chamados de espirituais. Mas é claro que nesse texto aqui ele não trata apenas dons espirituais, ele trata também outras coisas. O texto ficou conhecido pelos dons espirituais, né? O foco dele aqui é dons espirituais. Há outras ações ou manifestações em nossas vidas, produzidas pelo Espírito Santo, que se encontram em Gálatas, por exemplo, capítulo 5, versículo 21, que se encontra em Romanos, capítulo 6, que se encontra em Romanos, capítulo de número 12, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, com os dons ministeriais também, em Colossenses, capítulo de número 3, todos esses textos que eu te citei para você, todos esses capítulos que eu mencionei para você, são capítulos que falam sobre manifestações do Espírito Santo, como consequência da presença do Espírito Santo na vida do cristão. E aqui então, nós temos em 1 Coríntios, capítulos de número 12, 13 e 14, uma fala do apóstolo Paulo sobre o que a presença do Espírito Santo produz em nós. O meu foco aqui nessa noite com os irmãos, não é olhar ainda para os dons espirituais, a listinha de 9 que aparece aqui nesse texto, é olhar para algo a mais que o texto está mencionando para a gente. No capítulo de número 12, o apóstolo Paulo apresenta na manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, os dons que o Espírito Santo distribui para auxiliar no desenvolver da obra, no crescimento da obra, né? No decorrer da obra. Ele fala sobre a importância desses dons espirituais na vida do cristão, e ele menciona não apenas essa listinha de 9 no capítulo de número 12, mas ele chega a tratar também de outros assuntos, como amor, né? Como os milagres, como o corpo de Cristo sendo a igreja. Na verdade ele começa falando, discorrendo um pouco sobre o que é a igreja, sobre a unidade da igreja, e o que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo produz dentro da igreja. Aí no capítulo 12 ele fala sobre os 9 dons espirituais, apresenta um pouco sobre a necessidade e o papel de cada um desses 9 dons sendo distribuídos no meio da igreja. No capítulo de número 14, né, no 12 ele dá essa fala, no capítulo de número 14, ele vai mencionar em como utilizar esses dons. Ele vai colocar alguns desses dons em destaque, como por exemplo o dom de variedade de línguas, né, ou de línguas estranhas, e o dom de profecia. E ele fala sobre a importância, por exemplo, no dom de língua estranha, da autoedificação, do edificar-se a si mesmo. Como que é importante para o crente ter essa preocupação de autoedificação, de fortalecimento da própria fé, de não apenas se preocupar com a fé das outras pessoas, de não apenas se preocupar com o que Deus está fazendo ou falando para outras pessoas, mas se preocupar com a própria fé. É claro que hoje nós tomamos alguns cuidados, porque algumas coisas estão saindo fora do controle da igreja, né? E nós não enxergamos mais os dons espirituais como enxergávamos no passado, mas é extremamente importante não deixarmos esses dons espirituais morrerem. A minha fala não é uma fala de vamos negativar isso porque a nossa geração entendeu que está errada. Muito pelo contrário, a nossa fala precisa ser de vamos resgatar aquilo que está correto, não é? Para que o Espírito Santo trabalhe de maneira certa dentro da vida da igreja. E nós vivemos um tempo falando sobre autoedificação, aonde muitos cristãos estão fracos espiritualmente. E um dos motivos do cristão estar fraco espiritualmente passa justamente pelo fato de não orarmos em línguas estranhas.
Porque se no capítulo 14 o apóstolo Paulo diz que aquele que ora em língua estranha edifica a si mesmo, quando nós somos fracos, quando nós não estamos edificados em Cristo, passa também, além, claro, por questões primárias até do que o dom de línguas estranhas, como o pecado, a falta de fé, a falta de compromisso com as coisas de Deus, que nos enfraquece, muito mais na verdade, mas passa também pelo fato de nós não termos entre nós mais, entre os irmãos que estão chegando agora principalmente, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo de Deus, e que são usadas por Deus com línguas estranhas. Abre um parêntese, eu não quero dizer dessa baboseira que acontece em alguns lugares por aí, eu quero olhar para o certo da língua estranha, né? O ser batizado pelo Espírito Santo, após busca, após compromisso, como resultado e fruto de oração, como avivamento. Nossos jovens não oram em língua estranha, não são batizados com o Espírito Santo, por isso que é tudo fraco, com perdão aos irmãos mais jovens, por isso que são fracos. Pelo menos acredito eu que, assim como eu, muitos irmãos entre nós também veio dessa geração, aonde a busca pelo batismo no Espírito Santo e o orar em línguas, para nós era um objetivo de fé. Eu me converti e aprendi esse negócio, começou a orar, ir para o monte, jejum e campanha, para Deus vir, tocar, batizar, para que aquilo acontecesse de maneira séria, certa, voluntária, espontânea, na adoração. E aquela geração de jovens era uma geração mais forte, era uma geração que conseguia lidar melhor com as questões de pecado, não era uma geração fraca emocionalmente, embora o fato da igreja hoje não orar tanto em línguas como no passado, não seja o motivo primário dessa fraqueza emocional, né? Mas nós resistíamos melhor ao diabo, porque através da oração em línguas, nós nos edificamos. Isso é importante, Paulo fala isso no capítulo 14 de Corinto. O que eu estou falando para você é pautado por 1 Coríntios capítulo 14, leia na sua casa, pegue uma Bíblia de estudo, leia os comentários de rodapé, e você vai confirmar tudo que eu estou falando aqui para você. Paulo fala também, que não é o nosso assunto principal, né? Isso aqui foi só uma fora da curva aí da mensagem. Paulo fala também da profecia, o quanto que é importante a profecia na vida da igreja. Eu não diria só na vida da igreja, na vida do crente. Crente tem que ter promessa de Deus. Estou falando dessas revelações de baboseira. O pessoal põe a mão na sua cabeça e fala só o que você quer escutar, e fala só lorota, que não dá em nada, né? Não estou falando disso não, estou falando de profecia, a profecia que vai lá no seu íntimo, que você sabe que é Deus falando com você na boca do profeta, ou da pessoa que está sendo usada em dom de profecia. E a profecia que a gente vê hoje é só que está tudo bem, você vai ser uma bênção, você vai prosperar, Deus vai te elevar, aquela vitória vai vir. Eu quero saber da profecia também que revela o meu pecado, que o profeta olha, põe o dedo na minha cara, igual Natan fez com Davi, e falasse assim: olha, você está fazendo isso aqui, e você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, larga. Eu quero essa profecia. Só a profecia do vai dar certo, vai crescer, vai trocar de carro, vai virar um empresário, essa aí eu não quero. Eu quero a profecia que mexe comigo, porque o evangelho mexe com a gente. O verdadeiro evangelho, irmãos, presta atenção, não é aquele que nos massageia.
O verdadeiro evangelho é o que nos confronta. Ah, pastor, você está usando isso em benefício próprio, porque o senhor prega muito confrontando. Não, não é em benefício próprio não. Vai para a Bíblia e você vai ver que o verdadeiro evangelho confronta. Ou você acha que eles crucificaram Jesus à toa? Você acha que eles decapitaram João Batista à toa? Só porque ele... Não, é porque o evangelho verdadeiro confronta, aponta o nosso pecado. E nos aponta as promessas também, as bênçãos de Deus. E repito, crente tem que ter promessa. Nós não temos que ter a balela que é apresentada aqui hoje. E a igreja, irmão, sofre porque falta profecia no meio dela. A igreja sofre com isso. E cada pessoa tem um chamado, um ministério diferente. Amém ou não amém? Quando eu era obreiro, auxiliar, a minha oração trabalhando com outro pastor era para que Deus me usasse naquilo que Deus não usava o pastor local, né? Minha oração enquanto auxiliar sempre foi essa. Quando estava lá com o pastor trabalhando, segundo o pastor ou obreiro, nas oportunidades que tive, né? Que não foram apenas em Lagoa da Prata. Eu fui obreiro em Pará de Minas, eu fui obreiro em Belo Horizonte, em várias igrejas em Belo Horizonte, eu fui obreiro em Bom Despacho. A minha oração era, porque eu sei disso, eu aprendi isso, que cada pastor, cada homem de Deus, cada mulher de Deus tem um chamado, tem uma vocação, tem um ministério, é usado para Deus, por Deus de uma forma, e isso é dele. Então eu sempre trazia isso no meu coração: me usa, Deus, aonde o Espírito Santo não usa, a área que o Espírito Santo não usa o pastor que eu estou trabalhando com ele, né? Para que a igreja se completasse, não é para causar divisão, intriga, é para que a igreja tivesse tudo. Se um ensina mais a Bíblia, que o outro fosse mais espiritual. Se um é mais espiritual, que o outro fosse mais ensinador, não é? Se um era cético, não acreditava em muita coisa, que o outro fosse mais fervoroso no Espírito, porque a igreja precisa ter a manifestação do Espírito Santo de forma completa no meio dela. Não pode ter só um segmento só, senão nós vamos ser todo mundo igual, e todo mundo igual não é igreja. Igreja nós temos que ser diferente um do outro, né? E aí, irmãos, toda vez que alguém se desponta para ajudar na igreja hoje, que eu sou pastor, sabe qual é a minha oração? Deus, usa essa pessoa na área que o Senhor não me usa, porque eu acredito em profecia, mas hoje eu não sou profeta. Hoje eu sou o ensinador, o discipulador. Hoje eu sou talvez aquele que orienta. Hoje eu sou usado por Deus nessa área de ensino, de discipulado. E aí eu oro: Deus, levanta um profeta, a não ser que o Senhor comece a me usar nessa área, levanta alguém que se desponta nessa área aí, que seja mais espiritual, entre aspas, não que quem estuda não é, que seja mais fervoroso nessa questão aí. Vou mudar a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja sofre por falta de profecia. Eu não estou falando de balela, não. Eu estou falando de verdadeira profecia, de homens e mulheres que de fato são utilizados pelo Senhor. Nós sofremos, irmãos, porque não temos profecia. Deus tem que levantar profetas no nosso meio, para que os erros sejam reparados, para que as esperanças sejam fortalecidas. Paulo fala sobre isso no capítulo 14, a necessidade, a importância da igreja ter o dom de profecias. Na fala do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais, ele faz uma pausa no capítulo de número 13, para entre tudo aquilo que o Espírito Santo manifesta no meio da igreja, ele chama a atenção para o que é mais importante.
Embora nós não damos o valor devido a esse dom, ele é maior do que profecia. Ele é mais importante que falar em línguas. O dom do capítulo 13 é mais importante do que uma ressurreição. É mais importante do que um paralítico andar. É mais importante do que uma interpretação de línguas. É mais importante do que um sábio conselho. É mais importante do que uma palavra conhecedora. Paulo faz um parêntese no capítulo 13, para falar que a maior manifestação do Espírito Santo na vida do crente é o amor. E aí no capítulo 13 ele fala como que é esse amor. E finaliza o capítulo de número 13 com o texto que nós lemos, dizendo o seguinte: agora pois permanecem entre todas as manifestações do Espírito na vida do cristão. Paulo vai nos chamar a atenção para três coisas, três manifestações do Espírito Santo, que não pode passar em momento algum ao longo da nossa caminhada. Três manifestações. Minha opinião particular, eu não sei se deveria passar, mas o apóstolo Paulo disse aqui em 1 Coríntios 13 que talvez passaria. Mas, por exemplo, opinião particular, talvez o dom de línguas passe. Essas três coisas não podem passar. Talvez a profecia passe, mas essas três manifestações não podem passar. Os irmãos tinham que ter me conhecido na época que eu me converti. Não tem nada a ver com o pastor Tiago atualmente, porque algumas coisas na vida da gente passam. Eu até diria que mesmo em Belo Horizonte ou em Bom Despacho, o Tiago hoje, o obreiro Tiago, o servo de Deus na obra Tiago, não tem nada a ver com nenhum dos outros três Tiago, que foi seminarista, obreiro em Pará de Minas, em Belo Horizonte, pastor auxiliar em Bom Despacho, tem nada a ver, porque algumas coisas na nossa vida passam. Você deveria ter me conhecido na época que eu me converti. Pregava com a garganta, igual o Marco Feliciano, garganta desse tamanho assim, ó, gritando e você vai receber do Senhor, agora vai. Entregava umas profecias, revelava, chamava a gente no banco, você assim, ó, fica de pé, Deus está mandando te falar. É pentecostalzão, dentro de uma igreja batista nacional. Nunca fui outra denominação. Nasci batista nacional, sou pastor batista nacional. Fui batista nacional a vida inteira, cristã inteira, nunca frequentei outra denominação, mas extremamente pentecostal, ultra pentecostal. Aí passa. Teve uma época na minha vida que o irmão orou para mim, profetizando que Deus tinha me dado o dom de cura. Irmãos, eu vi gente ser curada e não foi pouca não. Ia orar, punha a mão, ungia, a pessoa era curada. Foi poucas vezes não. É porque aqui em Lagoas vocês não me conheceram na versão pentecostal, mas eu já fui. E essas coisas passam. Por que você não é assim hoje, pastor? Volta aí a profetizar, vamos curar as pessoas, aleluia. Essas coisas passam. Paulo diz em 1 Coríntios que tudo passa, que essas coisas podem até passar, mas existem três que devem permanecer. Então eu repito a fala que eu disse no início do capítulo 13, eu não sei se deveria passar, mas passa, porque também em cada época, em cada contexto, Deus vai usar você de uma maneira diferente, de uma forma diferente, de um jeito diferente. É igual você mudar lá de trabalho. Se você mudou de trabalho,
na caminhada cristã, no seu trabalho anterior você evangelizava de um jeito, no seu trabalho atual é de outro jeito, e quando você for para outro trabalho é de outra forma, porque é assim. Tudo depende do contexto que nós estamos, e é justamente por ter sido assim, e não é porque eu neguei ser assim, entendi que está errado, eu não entendi que está errado hora nenhuma, é as formas como Deus usa a gente em diferentes contextos, é justamente por acreditar nisso, de forma séria, não estou falando de balela não, que quando chega alguém, começa a ser levantado por Deus na igreja, eu oro, Deus me usa aonde o Senhor não me tem usado, na profecia, no fortalecimento espiritual, na oração, no fervor do Espírito. Se o Senhor tem me levantado nesses últimos anos como discipulador, levanta alguém perto de mim cheio do teu Espírito Santo, ou me levanta cheio do teu Espírito Santo, que eu não seja só discipulador. É justamente por acreditar nisso, mas essas coisas às vezes passam por causa do contexto que nós vivemos, que nós estamos. Então não tem jeito, nós mudamos a todo momento, nós somos transformados, precisamos nos transformar, nos renovar a cada momento. Isso acontece com o nosso corpo físico. Se você olhar para o seu corpo físico, não é mais aquele corpinho que você tinha 18 anos de idade, você não tem mais a mesma resistência física que você tinha alguns anos atrás, não é? Agora você se cansa mais, agora você talvez já precisa tomar um remedinho para controlar a pressão, você já não pode comer qualquer coisa, né? Quando você tinha lá seus 17 aninhos, você comia um x-tudo, chegava em casa e ainda jantava, e não engordava nada. Hoje você come uma coxinha, você engorda 5 quilos, né? Você batia lá o x-tudo e a balança baixava, você comia um x-tudo, você pesava 50, aí você comia um x-tudo e ia pesava 48, em vez de engordar você emagrecia. Hoje você come uma coxinha e engorda 5 quilos com a coxinha que você comeu, porque a vida muda. Se a vida muda, o que dirá nós? E nessa mudança algumas coisas passam, mas tem 3 coisas que o apóstolo Paulo nos ensinou que não podem passar. A primeira delas, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, agora pois permanecem a fé, nada pode abalar a sua fé. Muita coisa pode passar, eu não tenho dúvidas que até ministério passa, não tenho dúvidas de que talvez você é usado por Deus num determinado ministério durante um período e depois não é usado nesse ministério mais, mas tem coisas que não podem passar. A nossa fé no Senhor precisa ser a mesma. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos batiza com o Espírito Santo, Ele virá nos buscar, amém? Essa fé tem que ser inabalável, em qualquer tempo, já que tudo passa, tudo se transforma, a sua fé precisa continuar, não só espiritualmente, mas fisicamente. Dinheiro passa, tem época que você vai ter muito dinheiro, e tem época que vai faltar dinheiro, com dinheiro ou sem dinheiro, a sua fé não passa. O dinheiro passa, a sua fé não, amém? Saúde passa, a sua fé não. Seja revigorado, forte, bombado, com bom preparo físico, saudável, com respeito à comparação, ou em estado de câncer terminal, deitado numa cama, a sua fé tem que ser a mesma. Fé não passa. Talvez saúde passa, fé não. Fé permanece. Amigos passam, tempos passam, tudo passa, filhos passam, que hoje está com a gente, amanhã não está mais, tudo nessa vida. Salomão já nos advertiu sobre isso aí em Eclesiastes muito bem.
tudo é passageiro. Tem coisa na nossa vida que não pode ser passageira. Paulo deixou 3, a fé. Fé não passa. Eu me converti em 2000. Eu posso dizer sem medo de errar, no meu coração a fé é a mesma. Eu acredito no mesmo Deus, da mesma forma, não mudou. Se tiver mudado, tem que ser para melhor. Fé não pode passar. Nas manifestações que o Espírito Santo opera em nós, fé não passa. Lembrando que quem opera fé em nossos corações é o Espírito Santo. Eu só tenho fé porque foi o Espírito Santo que me deu. Foi o Espírito Santo que me deu. O Espírito Santo manifesta fé no seu coração. E se o Espírito Santo está no seu coração, fé não passa. Fé permanece inabalável, intocável. Pode levantar o inferno inteiro contra a sua vida, todos os demônios que tiver lá, 1/3 dos anjos caídos do céu, e vir tudo em cima de você. A sua fé é imbatível, é inabalável. Nós resistimos ao dia mau e continuamos firme. Está em Efésios capítulo 6, a partir do 10, quando fala da armadura. E vos revestistes, para quando vier o dia mau, você permanecer firme. Nós só permanecemos firme quando a nossa fé é inabalável, intocável. O diabo pode tocar na sua carne, no seu dinheiro, na sua saúde, nas pessoas que estão à sua volta, no seu ministério, na sua vida profissional, em tudo. A sua fé ele não toca. A sua fé tem que permanecer. Deixa a sua fé esfriar, não. Sua fé não pode ser contaminada com a circunstância, com a adversidade, com problema, com hoje está bem, amanhã está mal. Fé não é isso. Eu estou com fé porque hoje eu estou bem, tudo deu certo, recebi um dinheiro, acordei com o pé direito, passou na televisão um filme que eu gosto, meu time de futebol ganhou, hoje a minha fé está lá em cima. Aí amanhã o time de futebol perdeu, você perdeu um dinheiro, a porta fechou, tudo deu errado, minha fé está ruim. Fé não é contaminada por essas coisas. Fé, se ganhou, se perdeu, se está bem, se está mal, é uma só. É uma só. Fé permanece. Em segundo lugar, esperança. A esperança, ela tem alguns ramos, eu não quero separar muitos, mas na esperança e também no amor, depois eu quero separar pelo menos 2 ramificações da esperança. A primeira, a esperança de que Deus vem nos socorrer. Essa jamais pode passar. Aconteça o que acontecer, confie no Senhor. Espera dEle, dependa dEle, porque Deus cuida daqueles que nele confiam. São tantos versículos que eu estou impossibilitado de citar um só. Salmo 42, Salmo 46, Salmo 37, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 15, todos eles vão falar. Eu gosto muito de Isaías 64:4. Desde a antiguidade ainda não se viu e nem jamais se ouviu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Elevo os meus olhos para o monte, Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. A sua esperança é Deus. Não é o médico renomado, não é o gerente do Lagoa Cred, sua esperança não é o agiota, não é aumentar o limite do seu cartão de crédito, não é a nova porta de emprego, não é a demissão do gerente que pega no seu pé. A sua esperança precisa ser sempre o Senhor. Amém? Primeira ramificação da esperança, isso não pode passar. Aconteça o que acontecer,
creia no Jeová que provê sobre a sua vida e que cuidará de você nos mínimos detalhes da sua caminhada. Sua esperança é Deus. Sua esperança não é o homem, sua esperança não é o dinheiro, sua esperança não é o Lula, sua esperança não é o Bolsonaro, sua esperança não é o Paulinho, sua esperança não é o Gianni, não é o Donald Trump, não é Benjamin Netanyahu, sua esperança é Deus. Fica com a esperança de que se trocar o governo as coisas vão melhorar para você. Sua vida é governada por Jesus. Sua vida não está na mão da política desse mundo, sua vida está nas mãos de Jesus. Você levantou sua mão e entregou sua vida para Ele como único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Político nenhum governa a sua vida. Você respeita as leis públicas por causa de Romanos 13, mas o governo da igreja, e igreja é você, está nas mãos de Jesus. Sua esperança é Jesus. Não é o médico em Divinópolis, não é o médico em São Paulo, não é o hospital sírio-libanês, não é o hospital israelita. Sua esperança não é Unimed, nem Prontomed, sua esperança é Jesus, porque uma palavra que Ele liberar do céu para a sua vida, essa enfermidade sai, essa dor sai, essa doença é curada. A esperança é Jesus. Essa é a nossa esperança. Segunda ramificação da esperança, e a mais importante, a esperança de todo crente, a verdadeira esperança. Eu entendo que Paulo coloca como única esperança, que Jesus vai voltar. Eu deveria ter falado dela primeiro, porque ela é mais importante. A nossa esperança, irmãos, é que Cristo vai voltar. O crente deve acordar todo dia de manhã. Deixa eu ver se eu escuto. Será que eu não escutei? Tocou? Deixa eu ver no céu ali se abriu, se eu estou vendo alguma coisa. Se é hoje o dia. A maior esperança do crente é que Jesus vai voltar. Essa esperança não pode passar. Pode passar. Está demorando. Aqui está tão bom aqui nessa terra. Não, irmãos, a nossa esperança é de que Ele virá nas nuvens. Não é para acabar com o que dá errado aqui nessa terra, não, porque às vezes nós somos infantis demais, né? Embora não é uma mentira, é uma verdade. Não quero minimizar o texto de Apocalipse que diz, né? Não haverá mais choro, não haverá mais dor e tal. Mas não é só para acabar com o que não dá certo aqui nessa terra, não. Porque tem muito crente que pensa, eu quero ir morar no céu. O pessoal do Voz da Verdade até canta, né? Porque não tem conta de luz para pagar, não tem boleto, não tem doença, ou seja, só pega aquilo que dá errado. A nossa esperança de Jesus voltar, não é nem por causa do que dá errado, não. A nossa esperança de Jesus voltar, é para que nós possamos nos encontrar com Ele, passar a eternidade com Ele. Não tem que ter outro prazer maior para nós do que esse, irmãos. Essa é a nossa esperança. Você já parou para imaginar a eternidade com seu Deus? Ruas de ouro, de cristal, um novo nome, uma coroa sobre a sua cabeça, você passar na cidade santa e olhar na praça da cidade seu Deus sentado num trono, desfrutando da glória, da presença dEle para todos sempre. Esse sentimento tem que ser muito maior do que simplesmente não ter uma conta para pagar. A nossa esperança é de que Jesus volte para nos buscar. Tem que permanecer fé, tem que permanecer esperança. Esperança tem que permanecer. E em terceiro lugar, e mais importante, o amor. Paulo ainda ressalta: entre esses três, o maior deles é o amor. Entre tantas coisas mencionadas pelo apóstolo Paulo que o Espírito Santo manifesta na vida de um cristão,
línguas, milagres, sinais, maravilhas, interpretação, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, entre tantas coisas que o Espírito Santo produz na vida do cristão. A maior delas é o amor. É o amor. Importante ressaltar que o amor também tem duas ramificações: o amor a Deus sobre todas as coisas, é a primeira ramificação do amor. Amor ao Pai. Renato Russo errou ao cantar 1 Coríntios 13, pensando no amor a uma mulher. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, errou, porque o amor aqui não é a uma mulher. O amor de 1 Coríntios 13 é a Deus, não é o amor eros, carnal, paixão, é o amor ágape ao Pai. Lê esse texto depois na sua casa, 1 Coríntios 13, pensando no amor a Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não amasse a Deus, seria como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não amar a Deus, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não amar a Deus, nada disso me aproveitará. Amar a Deus é ter paciência, amar a Deus é ser benigno, amar a Deus não arde em ciúmes, amar a Deus não se ufana, amar a Deus não se ensoberbece. Quem ama a Deus não se ensoberbece. Quem ama a Deus não se conduz inconvenientemente. Quem ama a Deus não procura os seus próprios interesses. Quem ama a Deus não exaspera. Quem ama a Deus não se representa mal. Quem ama a Deus não se alegra na injustiça. Quem ama a Deus se regozija com a verdade. Quem ama a Deus, tudo sofre por causa de Deus, tudo crê por causa de Deus, tudo espera por causa de Deus, tudo suporta por causa de Deus. Quem ama a Deus jamais acaba. O amor aqui é a Deus. Você ama a Deus? Você tudo suporta? Ai Deus, eu não estou aguentando mais essa luta, Jesus me ajuda. Quem ama a Deus tudo suporta. Eu não aguento esperar mais, Jesus, manda minha bênção, abre aquela porta. Quem ama a Deus tudo espera. Se não está sabendo esperar, é porque não ama a Deus. Quem ama a Deus espera. O amor a Deus é a primeira ramificação. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todas as forças, com toda a alma, com todo entendimento. Nos dê, Senhor, uma igreja que ama a Deus. Livra-nos, ó Pai, de uma igreja que ama o seu pastor. Nos dê uma igreja que ama o Senhor. Temos que amar a Deus, irmãos. Nós não temos que amar nem essa igreja, nós temos que amar o Senhor. Amém? A segunda vertente do amor é ao próximo. Essa é talvez mais complicada, né? Aparentemente amar a Deus é mais fácil do que amar aquela pessoa que pisa no nosso calo todo dia, né? Mas, porém, no entanto, se temos a manifestação do Espírito Santo em nós, amor é algo que permanece, e ele é o mais importante que deve permanecer. Talvez Paulo abriu aqui uma brecha para que talvez a sua fé pode ser afetada em algum momento. Talvez a sua esperança em algum momentinho ela dá uma titubeada. Mas o amor é mais importante, esse não pode sofrer nada.
tem que permanecer. Precisa permanecer. Para a gente finalizar, é o dom mais importante. É o dom mais especial. Falei pouco. É o maior dos dons espirituais. Maior do que quem ora em línguas, maior do que quem profetiza, maior do que quem olha para um paralítico e diz para ele: levanta e anda, maior do que quem chega num velório e ressuscita o morto dentro do caixão, é aquele que consegue amar o seu irmão dentro da igreja. É o maior dom, talvez o dom que mais nos falta, o de amar a Deus e o de amar o nosso próximo. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer ter uma vida vitoriosa? Que não passe a manifestação do Espírito Santo do seu coração, e que 3 coisas pelo menos permaneçam ao longo da sua caminhada: fé, esperança e amor. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, desde Atos, capítulo de número 2, tem se manifestado sobre a vida da Tua igreja, Pai, e nos nossos dias